Olá, e hoje nós vamos falar desse boom que deu nas redes sociais, de uma empreendedora que subiu ao palco do seu evento e, de uma forma não muito simpática, respondeu uma participante de uma forma um tanto quanto ríspida e sem nenhum conhecimento da sua própria empresa. Eu sou a Graziele GB, sou cofundadora do Método Empresa 3Ps e da Empresa 3Ps, onde nós falamos de gestão de pessoas, gestão de empresas, análise empresarial, definição de prioridade, plano de crescimento, plano de trabalho e desenvolvimento humano, porque nós entendemos que não existe um CNPJ forte com um CPF mal cuidado. Você primeiro precisa cuidar do CPF para depois do CNPJ. Bom, vamos lá. Gente, esse rolo todo aí se deu porque uma empreendedora muito famosa aí nas redes sociais, no seu evento, que era para vender um serviço mais exclusivo, com alto ticket, simplesmente respondeu grosseiramente, e eu acredito que de uma forma muito superficial, uma questão básica de qualquer evento, de qualquer venda, de qualquer negociação. O que é que vocês têm a me oferecer? Porque eu ainda não consegui enxergar. Quando a participante faz essa pergunta, qual deveria ser a resposta? Isso, gente, baseado na nossa empresa, na GB, na empresa 3Ps, no Graziele GB, que são as nossas marcas, e em todas as empresas que nós cuidamos e representamos. A resposta deveria ser simples, objetiva, clara, e ali ela ia fechar algumas centenas de contratos, com certeza. Por que isso não aconteceu? Provavelmente, essa é a minha análise, tá? Provavelmente por dois motivos. A prepotência de quem cresce e de quem quer aparecer, né? Não no sentido de aparecer de mentira, mas assim, de que você precisa se apoiar em algo, e aí as pessoas trazem números para falar que elas são bem-sucedidas, mas a pergunta, gente, não foi sobre os números da empresa. A pergunta foi o que este curso, esta mentoria, vai mudar na minha vida, porque até agora eu não consegui esse vínculo. Não adianta você falar que vai faturar 150 milhões, o faturamento é seu. O faturamento não é do participante. O participante está construindo um faturamento, ele está escalonando nesse momento. É isso que ele busca. Qual foi o grande erro? Primeiro, falar de números seus, número dela, no caso, né? Ela falou de números de crescimento dela, isso para mim não significa nada. Né? Tem gente que vende, não desmerecendo, mas vocês vão me entender. Tem gente que vende brigadeiro, água, que tem um faturamento maior na rua, do que tem um faturamento maior do que pessoas que têm uma empresa física. Uma loja física, por exemplo. Isso, número não quer dizer nada. Aprenda isso. Ela mostrou claramente, primeiro, que ela não domina a marca dela. Não estou falando de marketing, porque nisso ela é muito boa. Ela errou a mão ali, com certeza, mas vocês têm que dar um braço a torcer, que ela é muito boa de marketing. Quando nós falamos de conhecer a empresa, nós estamos falando dos bastidores. A sua empresa começa quando você, enquanto CPF, decide abrir um CNPJ. Por quê? Esse CNPJ, ele é o seu sonho. Se ele é o seu sonho, ele tem que ser o reflexo de quem você é, daquilo que você acredita. Porque se você construir algo irreal, completamente fora do que você acredita, do que você pensa, você vai bater nesse lance de chegar um momento de só falar números. Tá? Primeiro passo, eu vou trazer para vocês dentro do método da empresa 3Ps, que foi o método que nós criamos a partir da nossa empresa matriz, e nós passamos de MEI para EPP em 8 meses, seguindo isso aqui à risca. É chato? Não, é muito mais simples do que você imagina. Vocês procuram fórmula mágica, aplicativo, isso, aquilo, eventos como esse aí, que tem apresentação de dança, solta fogos e mostram números com vários zeros. Gente, cuidado que isso é perigoso. Vocês ainda acreditam em falsas promessas. Vamos lá. Esse é o guia do método da empresa 3Ps. Esse aqui é o guia impresso. E aí, o que é a primeira coisa que você faz na sua empresa? Você vai definir as suas metas. Grazi, por que eu defino primeiro as metas? Porque as suas metas são sonhos para a sua empresa. Sabe quando você vai chamar um carro por aplicativo, você não tem que pôr o destino para depois descobrir o trajeto? Quanto vai custar, quanto tempo vai demorar e tudo mais? É a mesma coisa. Primeiro você vai traçar as suas metas, as mais loucas, põe tudo no papel. Claro que existe um método para você definir essa sua meta. Depois disso, você precisa conhecer a sua empresa. Eu não estou falando conhecer de achismo. No método, vocês têm algo chamado escala de valor. Vocês vão avaliar pessoas, processos, produtos e serviços. Por isso que são 3Ps. Pessoas, processos, produtos ou serviços, né? Depende do que você atende.
Você vai, além de analisar esses 3 itens, você tem um 4º item chamado intersetorial, que fala sobre o seu CNPJ, conta bancária, como é que está toda a estrutura da sua empresa, e aí você vai preencher. Você vai descobrir o que está bom, o que precisa melhorar, o que está mais ou menos, o que está muito ruim, socorro, pelo amor de Deus. Quando você, que é o sócio proprietário da empresa, faz isso, você tira da mão de outras pessoas o conhecimento da sua empresa e você começa a dominar tudo isso. Por que, Grazi, que você precisa? Por que, Grazi, que eu preciso dominar? Porque a empresa é sua, não é dos outros, né? Depois disso, gente, nós vamos fazer o quê? Depois que você analisou o que está muito ruim, o que está médio, o que está bom, você vai para uma tabela e aí você vai preencher isso aqui com aqueles itens que você fez. Você já descobriu onde está o problema, você vai parar de bater cabeça. Não é achismo, nós temos listas onde você vai preencher tudo aquilo. O que você tem de bom, o que você tem de ruim, quem pode te ajudar, quem te atrapalha, tudo isso você vai preencher aqui. Depois disso, gente, você vai definir quais são as suas prioridades. Você vai pegar tudo aquilo que está muito zoado, e aí você vai separar em pessoas, processos, produtos ou serviços. E aí você vai definir o que é mais urgente e o que não é tão urgente. Como você vai definir? No achismo? Não. Existe um método para você fazer isso aqui dentro. E é isso que vai te dar o norteador para você criar o seu plano de ação para resolver problema e depois o seu plano de crescimento, porque não existe crescimento sem planejamento. Grazi, por que você está falando tudo isso? Porque é nítido que naquele momento a empreendedora que estava falando ali é a empreendedora do marketing, é a empreendedora que vende, é a cara da empresa. E ela está certa porque a empresa é dela. Só que ela só sabe falar de uma coisa, ela só soube falar da projeção financeira. Nós vamos faturar 150 milhões esse ano. E quem garante que vai faturar? Né? Então aqui você tem toda uma projeção de como você vai organizar isso durante o ano, durante o mês, enfim. E você tem que desenvolver as ações para que você faça e alcance essa projeção. A partir daí, você precisa conhecer os números da sua empresa, os números de verdade. Projeção é aquilo que você quer. Extração de números é aquilo que você tem. Ela falou uma projeção. Eu, Grazi, poderia falar que a empresa 3Ps esse ano vai faturar 200 milhões. Pode faturar, então. Ela pode faturar de R$1, R$0 até 200 milhões. Né? A nossa meta é X. A realidade é um pouco mais embaixo. E aí, gente, aonde a mão pesou ali? No posicionamento de marca. Não estou falando do posicionamento de marca marketing, porque isso ela faz muito bem. Estou falando do posicionamento de marca real, posicionamento real da marca. Qual é o seu público? Como que é a minha empresa? Como que eu vejo a minha empresa hoje? Pensa que quando você construiu essa empresa, quando você decidiu abrir a sua empresa, você tinha um conhecimento, você tinha uma maturidade. Era completamente diferente do que é hoje. Se você não atualiza o seu posicionamento, o posicionamento da sua marca, sua missão, visão e valores, você vai ficar parado no tempo e é óbvio que você não vai crescer. Como que eu quero que a minha marca seja vista, reconhecida? No caso dela, ela falou em cifras, ela falou em dinheiro, ela falou em faturamento. Você quer que a sua empresa seja reconhecida por faturamento ou por um bom produto, um bom atendimento, uma agilidade na entrega, na logística? Tudo isso faz parte. E é aí que você vai ganhar o seu cliente. Vocês precisam parar que não é dinheiro, não é cifra que vai ganhar o seu cliente. Porque o cliente que troca outro por você por dinheiro, vai trocar você por outro por dinheiro. Então, assim, ele tem um orçamento A de R$100. Você fez um orçamento de 95, ele trocou o de 100 pelo de 95. Você vai ficar felizão? Você já sabe que ele vai te trocar por dinheiro. E você não tem que ficar barganhando preço. Valor é uma coisa, preço é outra. Quando você começa a entender que você precisa reconstruir a sua marca de tempos em tempos, público muda, internet muda, rede social muda, valores mudam, preço muda. Preço da matéria-prima, de mão de obra, tudo muda. Valor, preço, as pessoas mudam. Então você precisa constantemente reconstruir a sua marca. O que ela fez ali foi colocar um caminhão de cal em cima da projeção de vendas. Por quê? Se ela vai faturar 150 milhões e ela está ali tentando convencer pessoas a comprar o curso dela, desculpa, quem sabe, né, trabalhar, ela não vai vender isso aí, ela não vai vender curso.
Vende um curso de como ficar milionário em 5 dias. Ora, se eu sei como ficar milionário em 5 dias, eu não vou vender isso para ninguém. Eu vou ficar milionário em 5 dias e não apareço mais, estou de férias pro resto da vida. Agora, oferecer um método de verdade, ensinar você como fazer, ensinar você a prosperar. Por quê? Se você... Onde ela perdeu? Se ela falasse para a pessoa assim, olha, aqui você vai receber isso, 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 nós vamos te ajudar, isso, isso, isso. A nossa marca vai agregar valor ao seu trabalho, com a nossa certificação. O seu faturamento vai aumentar, nós vamos te ensinar isso, isso, aquilo, outro. Quando você crescer, você vai chegar num nível onde você vai estar conosco em outra mesa, você vai sentar à outra mesa, um nível superior, um faturamento maior, e você vai ter benefícios exclusivos. Aqui na empresa 3P, nós trabalhamos com a base, MEI, ME, empreendedor informal. Só que quando essas pessoas crescem, o trabalho conosco também cresce. Então, nós saímos de um evento, nós saímos de um curso, essa pessoa passa desse nível para uma assessoria, para uma consultoria de 1 ano, para uma consultoria de 5 anos, para treinamento de equipe, para NR1. Você precisa explicar para o seu cliente qual é o benefício que ele tem, principalmente no seu serviço. Eu vou contratar um serviço de pedreiro. Qual é a diferença do pedreiro 1 para o pedreiro? Olha, o meu serviço, ele é ágil, ele é extremamente limpo. Nós temos uma equipe com tantas pessoas, e aí você vai chegar lá com um uniforme limpo, nada que esse negócio cheio de tinta, de camiseta de vereador e tudo mais. Horário. Nós entregamos a obra dentro do prazo, desde que tudo esteja de acordo, tal. Você precisa mostrar. E ela ali falhou, por quê? Ela mostrou claramente que ela não conhece a empresa dela a fundo. Você precisa conhecer todos os cantinhos da sua empresa. Grazi, é difícil? É. Por isso que nós colocamos aí vários itens na escala de valor, onde você só vai preencher, porque aquilo é o essencial para a sua empresa funcionar de um jeito muito, muito, muito produtivo, que vai fazer com que o seu faturamento aumente. Para de ficar falando de dinheiro para cliente. Quando você demonstra que a sua empresa é rica, o cliente vai achar que você não precisa do dinheiro dele. E ele tem razão, porque se você já está rico, se você vai faturar tanto no ano, se você tem carro importado, isso e aquilo, você vai se distanciar cada vez mais daquela pessoa que precisa crescer. Você vai estar vendendo um sonho e não um posicionamento real. É isso.